Então vocês viram que na primeira etapa eu utilizei aqui 8 MOSFETs IRF 630, né? Então por que que eu utilizei esses MOSFETs, né? Então como a gente encontra esse MOSFET com facilidade em algumas sucatas, né? Por exemplo, em monitores de tubo, né? Em sucatas de no break. Então aqui eu tenho muitos desse IRF 630, né? Então eu comecei a usar os IRF como cobaia, né? Ao invés de eu montar o meu circuito diretamente com, por exemplo, o 1404, né? Então seria um risco eu de imediato usar o meu MOSFET, que é mais caro, né? E mais potente. Então como cobaia eu comecei a usar o IRF 630, né? Então esse MOSFET ele é para uma tensão até 200 volts e uma corrente até 9 amperes, né? Ou seja, ele é um MOSFET de alta tensão e baixa corrente. E um detalhe interessante, então o RDS, a resistência dreno source, então 0,4 ohms, né? 400 miliohms. Isso faz com que ele seja um MOSFET resistente, né? E portanto mais difícil de queimar, né? No entanto, ele tem várias derivações, né? Eu vou colocar essa tabela também para download, né? Então o ideal é a gente usar esses daqui, né? Que são de 200 volts, 9 amperes, né? Então tem esses dois aqui que são 200 volts e 10 amperes. Eu até coloquei aqui não usar essas duas referências aqui porque eles têm uma amperagem mais baixa, né? Então todos esses outros aqui eu uso para fazer os testes, né? E também usei para fazer esse inversor que a gente mostrou ligando, né, a bomba periférica. Então sempre antes de montar um projeto de potência, eu gosto de fazer um laboratório, né? Para assim poder testar os demais componentes, né? Testar os transformadores e os MOSFET, né? Então assim eu consigo testar os componentes e quando eu vou fazer a montagem principal eu já sei o que está funcionando corretamente, né? Então eu recomendo também que vocês montem um laboratóriozinho que nem esse que eu vou mostrar aqui agora e façam também esses testes, né? Então foi a partir desses testes usando o IRF 630 então, que eu vi a capacidade dele, né, para aguentar certas potências, né? Certo, então primeiro a gente vai fazer aqui na opção 12 volts, né? Então agora a gente vai conectar aqui a plaquinha. E nesse caso aqui, quando eu utilizo apenas um MOSFET por canal, a gente não precisa utilizar o resistor, vai diretamente mesmo aqui no gate, né? E na medida que eu alimentar com o positivo aqui na plaquinha, né, eu vou acender a carga, né? Então a chave liga e desliga nada mais é do que a alimentação positiva chegando aqui na plaquinha para alimentar o circuito oscilador, né? Como aqui é só um laboratório, um teste, eu não estou utilizando aqui os diodos ultrafast aqui na saída do transformador. Que quer dizer que aqui eu vou ter uma alta tensão, mas aí eu tenho também uma alta frequência. Ou seja, a frequência de 31,6 kHz aqui do meu oscilador, né? É o que está saindo aqui na saída do transformador. Então eu só posso testar com algum tipo de carga resistiva. Então aqui é uma lâmpada de 220 volts e ela é de 70 watts, né? Uma carga resistiva.
Então eu não posso usar outro tipo de equipamento aqui. Por exemplo, né, os equipamentos da nossa rede elétrica que a gente usa com 60 Hz, eu não posso usar para fazer esse teste. Então aqui somente algum tipo de carga resistiva que não vai ter problema com a alta frequência. Certo, então dessa maneira aqui eu consigo fazer o teste dos meus componentes antes de colocar numa montagem maior, né? E foi através desses testes que eu descobri que eu poderia usar o IRF 630 para fazer um inversor de pequena potência, né? Para ligar uma TV de LED, né? TV de LCD, ligar algumas lâmpadas de LED, né? Para isso eu vou ter que acrescentar aqui a minha ponte de diodos. Não são diodos comuns, são diodos ultra fast, diodos de corte rápido, né? Como a gente já viu nos demais vídeos. Então tem aqui o capacitor e a minha tomada de saída. Então aqui, para ficar mais completo, eu teria que usar o meu capacitor de maior potência ligado aqui do positivo para o negativo. Então, porém, eu já tenho aqui um pequeno capacitor na plaquinha, né? Poderia também deixar só esse capacitorzinho aqui, porque no caso aqui eu vou usar pequenas cargas, né? Então, nesse caso aqui eu já vou ter uma tensão contínua. Aqui não existe mais essa questão de ser uma alta frequência, né? Porque os diodos ultrafast, eles fizeram essa tensão ficar somente uma tensão contínua. Então aqui não existe forma de onda, né? Então aqui eu posso também agora ligar minha lâmpada de LED, né? Agora eu vou soldar direto aqui a minha alimentação positiva, porque agora a gente vai fazer alguns testes, né? Então agora a gente vai fazer algumas medições para a gente fazer algumas comparações. Então primeiro vamos fazer em 12 volts, depois vamos fazer em 24 volts, né? Então primeiramente a gente vai medir aqui a corrente em vazio na opção de 12 volts. (0,26 amperes, que corresponde a 260 miliamperes. Então agora eu vou colocar a mesma lâmpada que a gente estava utilizando, que é uma lâmpada de 220 para 70 watts. Vamos ver qual vai ser a corrente agora com essa carga aqui. Então temos uma corrente de 3,5, né? Então eu vou permanecer na mesma escala, porque agora eu vou medir a corrente aqui na saída da alta tensão, né? Porque aqui continua sendo uma corrente contínua também, né? Então agora eu vou inserir o amperímetro aqui, ó. Certo, então aqui na saída da alta tensão, com a mesma carga, eu tenho 260 miliamperes, né? Que é a corrente aqui na saída da alta tensão. Então agora a gente vai medir a voltagem aqui na escala de tensão contínua. Então, no momento em que a carga está ligada, eu vou considerar aí uma tensão de 140 volts na saída DC. Então aqui temos uma tensão de 140 volts, né? Então agora eu vou medir a tensão da bateria, né? Então agora ela está com 13,11, mas quando eu ligo a carga, né? Então eu vou considerar aí 12,2. Então eu tenho todos os dados para medir a potência na bateria e a potência na saída, né? Certo, então o primeiro aqui é a corrente em vazio. A corrente em vazio é só para a gente comparar depois com a opção 24 volts. 42,7 watts, né? A potência puxada da bateria, né? Já na saída da alta tensão, se eu multiplicar a minha voltagem aqui pela corrente, eu vou ter 36,4 watts, né? Essa lâmpada é uma lâmpada de 70 watts, né? Por que que deu 36,4 watts, né? Porque eu estou fornecendo para ela apenas 140 volts, né? Então, da potência da bateria para a potência de saída, a gente percebe que há uma diferença, né? Há uma perda. Então é por isso que não existe o gerador infinito, né? Então essa potência vai se perder na energia que está sendo processada nos componentes eletrônicos, né? Então aqui a gente pegou o multímetro, conseguimos medir essa corrente aqui.
é 3,5 amperes, né? Então geralmente a capacidade máxima desses amperímetros que já vem integrado no multímetro vai ser nessa faixa aqui de 20 amperes, né? Vamos supor que eu precisasse agora medir uma corrente acima do valor do meu multímetro, uma corrente bem alta, né, de 30 amperes ou mais, né? Então, para medir uma corrente bem alta, eu já vou precisar de outro tipo de amperímetro, né? O alicate amperímetro para corrente contínua. Esse tipo de equipamento é muito caro, né? Usando esse mesmo exemplo, vamos supor que eu não conseguisse medir essa corrente que sai da bateria, né? Eu quero saber qual é a corrente que está saindo da bateria. Mas aí, com o meu multímetro, eu posso medir a corrente na alta tensão. Porque na alta tensão a corrente sempre é bem mais baixa, né? Então eu consigo medir com o meu amperímetro com facilidade, né? A corrente é igual à potência dividida pela tensão, né? Pela voltagem. Então essa corrente que eu quero saber é essa corrente aqui, que eu não tenho como medir essa corrente que está saindo da bateria. Então, mas aí eu tenho a potência que aquela lâmpada está consumindo. Então eu pego essa potência e divido então pela voltagem aqui da bateria, 12,2, né? Então aproximadamente eu vou ter 3 amperes, né? Mas como a gente mediu, a gente sabe que foi 3,5, né? No entanto, eu tenho aqui uma boa aproximação para saber a corrente que saiu da bateria no momento daquela carga, né? Então essa fórmula aqui é para ser usada numa situação maior em que você não tem condições de ter um aparelho para medir a corrente que está saindo do seu banco de baterias, né? Então agora vamos pegar os mesmos dados aqui agora para uma tensão de 24 volts, né? Então, para mudar para a opção de 24 volts, né? Então a gente vai sair aqui desses enrolamentos e vamos utilizar agora esses dois outros enrolamentos aqui, ó. Então aqui continua a solda desses dois pinos, eles continuam soldados os dois. E os dois do meio também continuam ligados aqui. Então agora aqui eu estou na opção para 24 volts. Na saída aqui não vai mudar nada. O SG3525, ele até que suporta uma tensão de 24 volts. Só que eu já fiz esse teste e ele esquenta bastante, né? Então eu prefiro usar a plaquinha na opção de 12 volts, né? Se eu fosse arriscar diretamente em 24 volts, eu teria que colocar um capacitor aqui para 50 volts, né? Então eu chamo inversor, mas como eu já falei, na realidade é um conversor, né? Um conversor DC, que a gente fica acostumado a chamar, né? Então aqui nós já temos o nosso inversor para a opção 24 volts. Então aqui vamos medir agora a corrente em vazio na opção 24 volts, né? Então temos aí uma corrente de 170 miliamperes, né? Na opção 12 volts, a minha corrente sem nenhuma carga foi 260 miliamperes, né? E na opção 24 volts diminuiu, foi apenas 170 miliamperes. Isso quer dizer que esse transformador que a gente retira da fonte chaveada, ele vai ter o melhor desempenho para os nossos projetos, né? Na opção de 24 volts, né? Agora a gente vai usar a mesma lâmpada, a mesma carga e vamos medir agora a corrente. Temos aí uma corrente de 1,42, né? Então vamos considerar aí 1,43. Então aqui também a gente já percebe, né, que a corrente caiu menos da metade. E isso utilizando a mesma carga, né?
sem precisar acrescentar nenhum componente, a gente dobrou a potência do inversor, apenas mudando de 12 para 24 volts, né? Medindo novamente a corrente contínua aqui na saída da alta tensão. Então temos 0,23, né? Então em 12 volts a gente tinha 0,26 amperes e agora temos 0,23, né? A gente percebe que na alta tensão não tem muita diferença, né? Então agora eu vou ligar e medir a tensão na saída DC. Então vamos considerar aqui 130, né? Vou considerar 130 volts. É o ponto em que ela estabiliza aqui. E por último, eu vou medir agora a tensão em cima das baterias. Temos aqui 26,6. Então eu vou considerar aqui 24, vou considerar os 24 volts. Então sempre essa potência aqui será menor do que a que está sendo puxada da bateria. E o que a gente pôde perceber que em 24 volts essa diferença se torna menor. O que significa dizer que na opção de 24 volts eu tenho menos perda de energia durante a conversão. Então nesse caso, mesmo eu continuando usando aqui o IRF 630, eu posso usar o dobro da potência, né? Por isso que usando 24 volts eu consigo ligar a minha bomba periférica, né, como a gente viu nos testes, utilizando apenas 8 IRF 630, né? Então se eu fosse utilizar na opção 12 volts, eu ia necessitar do dobro desses MOSFETs aqui.
Então aqui, depois de montado novamente, só verificar agora aqui a tensão. Então para isso eu vou usar a lâmpada de teste, essa lâmpada que a gente sempre usa, né? Uma lâmpada de 12 volts e 20 watts. Então, como segurança, eu vou ligar através da lâmpada antes de ligar direto, né? Então ela dá um brilho, mas depois ela apaga, né? Agora eu posso ligar direto. E por último eu vou medir aqui a corrente sem nenhuma carga na saída. Então aqui o disjuntor está desligado. Então se eu colocar o meu amperímetro aqui, eu vou medir a corrente que está passando para alimentar o inversor, né? Está aí 350 miliamperes, né? Como é um inversor que está usando 2 transformadores, né? Então temos aí uma corrente dentro da faixa de normalidade, né? Para um inversor de 24 volts. Então esse aqui é o cabeamento que está descendo aqui do painel solar. Então, somando todos aqueles módulos, eu consigo atingir aí os 35 volts, né? No momento agora o céu está nublado, ó. Então mesmo assim eu ainda consigo atingir os 35 volts, né? No entanto, a corrente diminui mais um pouco, né? Então, e aqui eu tenho minhas 2 baterias, somando aí 26 volts, né? Então na realidade essas baterias já estão no limite aí da sua vida útil, né? Então aqui lá está mostrando 26 volts, mas quando a carga pesar ela vai cair bastante. Então esse aqui é o cabeamento que vem do painel solar. Então a partir desse momento, né, as baterias já começam a ser recarregadas, né? Então aí o banco de baterias, né, está com 26,8 e aí vai caindo, né? Então na medida que eu conecto aqui o painel solar, então as baterias começam a carregar. Só que tem um limite, né? Então o Arduino desliga aqui esses 2 MOSFETs aqui, ó. Então isso aqui é feito lá na programação do software, né? Então ó, deu 27, né? Então ele vai dar um delay. Ele vai dar um delay e depois o circuito liga novamente, ó, 33, né? Então ele vai desligar de novo, ó, desligou agora, caiu para 27. Então o controlador vai fazer isso, né? Por quê? Porque não tem nenhuma carga se utilizando das baterias, né? Então se eu deixar o carregamento direto, eu vou estourar as minhas baterias, né? Esse limite aqui eu vou escolher na hora da programação, né? Então eu vou dizer com quantos volts eu quero que o sistema desligue para não forçar o limite de carga das baterias. Então aqui, na hora que a gente for conectar o inversor, que vai ser conectado nesses 2 pinos aqui, a chave liga e desliga, né? O que é que vai acontecer? O inversor vai usar a carga das baterias, né? Então nesse caso, automaticamente o controlador vai liberar o painel para ficar recarregando as baterias, né? Então o único momento que ele vai cortar a carga é no momento que tiver excedido o limite que eu programei para as baterias, né? Então, a conexão aqui do cabo negativo, então meu cabo positivo. Então a minha chave liga e desliga, né? Tem um fio aqui que vai direto para a plaquinha, que é o mais 12 da plaquinha, né? Então esse cabo, ele é ligado aqui nesse pino de baixo aqui do controlador. Do terceiro pino aqui do 7812, então ele é ligado aqui nesse outro pino. Então eu tirei o cano para poder a gente ver a água saindo aí, né? Então o que é que acontece? Então nesse momento o sol ainda está entre as nuvens, né?
O tempo está muito nublado agora. Então aqui no momento o painel solar ele está naquele sistema de carga e descarga, ó. Ele está fazendo o bloqueio, né? Está em 26, ó. Atingiu 31, né? Ele vai já desligar porque atingiu o limite, aí retorna para os 27, né? Então na medida em que eu vou ligar agora o disjuntor, o meu painel tem que começar a repor as baterias, porque já vai entrar num sistema de consumo, né? Então vamos lá. Então eu liguei aqui, né? A bomba já começou a jogar água, né? Então quando atingir aí próximo aos 22, a bomba vai desligar, né? Eu vou ver se eu consigo gravar aqui os dois, né? Então tá aí 23, né? Tá em 22,9. Lembrando aqui que nesse tempo agora nós estamos aqui na safra de água, né? Então aqui todos os reservatórios estão lotados de água. Então esse desperdício aí não vai ser considerado não, porque a gente está na fartura de água agora. 22,7, né? Então desativou em 22,6, né? Então agora, como o tempo está nublado, né? Completamente nublado, essa carga vai ser bem mais devagar, né? Ó. Então aqui já chegou aos 28 volts, né? Então vamos ver aqui qual é a voltagem que vai fazer o inversor ligar novamente, né? Tempo muito nublado, né? Então o carregamento fica devagar. Então aí ele ligou com 29. Então foi muito rápido aqui, não deu para me ver, mas depois na gravação dá para ver, né? Então como essas baterias elas já estão bastante usadas, né? Eu fiz isso aqui de propósito para a gente observar melhor o ciclo de liga-desliga, né? Então quando atingir aqui os 22, ela vai desligar novamente, né? Nesse momento aqui, o meu inversor ele está puxando 8 amperes das baterias e está puxando 4 amperes do conjunto painel solar, né? Então o inversor ele está utilizando 12 amperes. Então vai já desligar novamente aqui, ó. — 22,6. Desligou a bomba, né? Então só vai ligar a bomba novamente quando atingir aqui os 29 ponto alguma coisa, né? Então isso aí vai depender da programação que eu configurar lá no Arduino. Então com esse sistema aqui, no dia de muita irradiação solar, eu consigo aí por volta de 2.000 litros de água, né? Eu vou observar aqui de novo, ó. Tá 28,2, né? Aproveitar que o sol abriu mais um pouco agora, ó. Então vou observar novamente aqui o momento que vai ligar a bomba. 29,5, ó. Então ele ligou com 29,6. Agora deu para ver melhor, né? 29,6 e tá desligando com 22,6, né? Aproximadamente. Então vai já desligar novamente, ó. 22,9, né? Então com 22,6 ele vai desligar. Então ainda não desligou, né? 22,5.
Pronto, 22.5, né? Então a faixa vai ser essa daí.